Bom, as chaves têm como funções, basicamente, alterar o estado. Então ela liga, desliga, ou ela inicia algum evento. Então dessa forma a gente tem vários tipos de chave. A gente tem essa que é push button, que ela não segura o estado, ou seja, se eu aperto ela altera o estado. Semelhante a essa daqui também, só que de menor dimensão. Então a gente tem dois terminais. Um que a gente pode entrar o polo positivo e outro polo negativo. Dependendo dependendo da forma que a gente ligar, a gente vai ter uma alteração de estado. Aí tem também essa chave que ela é liga e desliga, que ela é do tipo gangorra. Então a gente tem dois polos aqui, tá? Então se eu ligar e desligar. Só que a diferença dessa para essa é que a primeira aqui não segura estado. Essa já segura. A gente também tem essa que é o Deep Switch, que a gente tem aqui, na verdade, são 4 chaves, né? A gente tem 2 polos para cada opção aqui. Então a gente liga e desliga. Aqui também a gente tem isso aqui, que a gente tem 10 chaves. A gente tem as chaves tipo H, que ela tem 3 pinos. Pino do centro é comum. Então tanto faz se eu quiser ligar o estado daqui como o estado daqui. A gente tem que ligar no comum. E os outros dois, conforme a gente queira. Lembrando que essa daqui, os 3 pinos da direita, é independente dos 3 pinos da esquerda. Um componente que tem a resistência variável são os potenciômetros. Então, todo potenciômetro vai ter 3 terminais aqui. Então, que a gente pode ligar o positivo em um deles e o negativo no outro extremo. E a gente tem no meio aqui um divisor de tensão. Então, o que significa? Que conforme eu for rotacionando o potenciômetro, eu vou mudando o valor da resistência aqui dentro dele. Então, a gente tem um valor nominal aqui, que no caso esse daqui é 500K. Significa que a resistência máxima entre esses dois terminais aqui é 500K. Os demais valores, que serão capturados daqui até o meio, dependendo do jeito que a gente ligar ele, vai variar dentro dessa margem. A gente tem um potenciômetro com essa construção aqui também, mas ó, percebam que ele tem os 3 pinos como um potenciômetro anterior. Esse componente aqui, que é o relé, ele funciona como uma chave. Porém, a gente tem uma característica muito interessante nele, que a gente ativa ele a partir de uma corrente elétrica. Ou seja, a gente não precisa ter um comando mecânico para que a gente abra ou feche a chave. A gente vê que neles existem 5 terminais. A gente tem um terminal que é comum, que é esse do centro aqui, tá? E esses outros 2 terminais. Esses 2 terminais são por onde a corrente vai fluir. Então, se eu colocar num circuito relé, ele vai fluir, a corrente do circuito vai fluir pelo meio, vai passar pelo meio, ou vai para a direita ou vai para a esquerda. Quem determina isso? Esses outros 2 terminais. Então, ó, a partir do momento em que a corrente passa por esses 2 terminais aqui, passa por essa bobina. Essa bobina aqui, a partir de um campo magnético que a corrente gera, fecha ou abre essa chave aqui, essa parte aqui. Então, a gente tem um normal, que a gente fala que é um normal aberto, e um normal fechado. O normal aberto significa o quê? Que quando a corrente não está passando pela bobina, a chave está com esse terminal aberto. Quando a corrente passa pela bobina, ela troca de estado e vem para o normal fechado. Então, a partir desse componente aqui, a gente consegue ligar e desligar o circuito a partir de um comando. Um componente da eletrônica muito importante, que é o capacitor, são esses daqui. Bom, o que o capacitor faz? O capacitor tem a capacidade de armazenar cargas em uma determinada diferença de potencial. Quais são as características importantes de um capacitor? É a capacitância dele, ou seja, é a capacidade dele guardar a carga, a tensão com qual ele vai funcionar. Ele pode ser usado em circuito para filtro, ou seja, ele limpa ruído que tem gerado por qualquer outro sinal. Ele é capaz de alterar o valor da voltagem e aumentar a capacidade de carga de um circuito. Para construir ele, a gente tem os mais comuns, que são os eletrolíticos, que tem polaridade. Então a gente vê aqui que um dos terminais desse daqui é negativo, o outro é positivo. Esse daqui também é eletrolítico. Esse é um eletrolítico que não tem polaridade, ou seja, tanto faz o jeito que eu ligue ele no circuito, ele vai funcionar da mesma forma. A gente tem os de poliéster, que são esses daqui, os cerâmicos, os de mica e os de tântalo, que são esses daqui. Bom, a característica, os mais estáveis aqui são os eletrolíticos, até que são os mais difundidos. A gente usa os cerâmicos, que são menos estáveis, para filtros, principalmente filtro em motor. Os diodos, são esses componentes aqui, eles são feitos de materiais semicondutores, como o silício e o germânio. Qual a função de um diodo? O diodo,
ele só permite a passagem da corrente em um sentido. Ou seja, nesse diodo aqui, por exemplo, que o chanfro dele, a marcação dele está para cá, a corrente só flui desse lado para esse lado. O que a gente pode construir com diodo? A gente pode construir uma ponte, por exemplo, retificadora de corrente. Então, se a corrente ela é alternada, se a gente constrói uma ponte com diodo, a gente consegue deixá-la contínua. A gente pode também evitar que um circuito tenha corrente gerada a partir de forças contra-eletromotriz, como é o caso, por exemplo, de um relé. Essa bobina aqui, a partir do momento que a gente gera uma corrente nela, ela cria uma corrente contrária ao sentido da primeira. Então a gente usa um diodo para quê? Para a gente limitar a passagem da corrente apenas em um sentido. A barreira, a tensão necessária para que ele funcione. Porque como ele é um semicondutor, ele tem um mínimo de energia que tem que chegar nele para que a corrente flua. O LED é um diodo também. A diferença é que esse diodo aqui, ele emite luz. Então, o que a gente tem que ver? Ele também, como o diodo tem uma polaridade, ou seja, a corrente só vai fluir por um sentido. Normalmente, a gente tem que o terminal maior é o positivo e o terminal menor é o negativo. Então, a gente tem vários tipos de LED. A gente pode construir LEDs de tamanhos variados, como esse daqui, que tem encapsulamento mais achatado. A gente tem esses LEDs que são mais comuns, tá? E até esses LEDs aqui, que estão encapsulados em um só dispositivo. Os transistores, eles surgem a partir da junção. A gente associa dois diodos com barreira de potencial diferente, a gente cria um transistor. Bom, qual que é a função principal do transistor? É amplificar e controlar uma corrente. Então, a gente olhando de frente aqui, esse daqui que é o BC337, a gente tem três elementos que todos os transistores têm, que são o coletor, a base e o emissor. A gente tem dois tipos, basicamente, de transistores. A gente tem o NPN e o PNP. O que a gente usa mais é o NPN. Então, a gente tem vários tipos de transistor. A gente tem esse transistor que o encapsulamento dele é TIP. A gente tem esse, que ele tem uma blindagem para evitar sinais de rádio, por exemplo, para usar em alta frequência. A gente tem transistores que a base deles é a luz infravermelha, que esse caso aqui é um fototransistor. E a gente tem ainda esse encapsulamento que é o BD.